ressaltar a presença do deputado Hélio de Souza, o nosso colega mais assíduo aqui nessa comissão, mais assíduo até que eu, aqui presente para esse debate. Quero cumprimentar cada um das assessoras e assessores dos deputados aqui presentes. O nosso objetivo com essa reunião é evitar que a gente cometa alguma incongruência na elaboração das emendas em vista dos regulamentos que existem, tanto em nível federal quanto estadual, para a composição das emendas. Eu quero, inclusive, solicitar aqui a Polícia Legislativa, que faz a segurança aqui da porta, que libere essa portaria para que os assessores que, porventura, estejam de pés ou que queiram se assentar, possam utilizar dessas tribunas aqui para se sentarem e fazer qualquer questionamento, eventualmente, que seja necessário. Então, eu quero pedir para que fique aberta. Eu vou, na expectativa de que, às vezes, algum outro deputado chegue, eu vou deixar aqui essa primeira fileira reservada, então, para, eventualmente, caso algum colega chegue. As demais podem ser ocupadas por quem necessitar. Eu quero, já de pronto, convidar aqui para compor conosco a mesa o nosso presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira, que acaba de chegar aqui para sentar ao meu lado. Convido o senhor secretário de Saúde, secretário Ismael Alexandrino, a quem eu já agradeço pela presença, pela disposição de estar conosco nesse importante debate. Quero convidar também o senhor Mauro Teobaldi, que é superintendente financeiro da Secretaria de Estado da Saúde, para tomar assento conosco, por gentileza. Quero cumprimentar e convidar para a mesa o senhor Lucas Garcês, que é gerente de compras governamentais da Secretaria de Estado da Saúde, que também fará uso da palavra. Por favor, senhor Lucas. Quero cumprimentar aqui, saudar as presenças do Evandro Ferreira, meu grande amigo Evandro Ferreira, que é chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado, Evandro, pela sua presença. Fica bem aí na cadeira, viu? Quem sabe já pode ir pensando aí no futuro em ocupar uma cadeira dessa. Aliás, tem muito assessor aqui que também fica bem nas cadeiras e já pode começar a pensar nisso. Senta aí um pouquinho, presidente. Só para você falar um alô aqui no início. Quero saudar também o Edilberto Machado, que é gerente de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Senhor deputado Hélio de Souza, senhores presentes, senhoras presentes, eu quero inicialmente na abertura dessa reunião passar aqui a palavra para os seus cumprimentos ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, que se faz presente conosco nessa reunião. Muito obrigado pela presença, deputado. A palavra com o senhor. Bom dia, nosso presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, deputado Carlos Cabral. Cumprimentar também a presença do nosso deputado sempre atuante, médico, deputado Dr. Hélio de Souza, e parabenizá-lo pelo trabalho. Cumprimentar o secretário Ismael Alexandrino, também quero parabenizar pelo trabalho e desejar boas-vindas a esta Casa de Leis. Mário Teobaldi, superintendente de Finanças da Secretaria de Estado da Educação, Lucas Garcês, gerente de compras governamentais, o Evandro Ferreira, o chefe de Relações Institucionais, e também cumprimentar o Edilberto Machado, gerente de planejamento. Dizer, deputado Carlos, e ao secretário, que nós, aqui do Poder Legislativo, estamos sempre de portas abertas para qualquer secretaria que seja, mas principalmente uma pasta tão importante como é a saúde do nosso estado de Goiás, e quando as comissões, principalmente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, abre as portas da Casa Legislativa para a transparência, para o secretário e a sua equipe técnica vir aqui prestar contas para o cidadão, para os deputados que representam o nosso estado de Goiás, para todos os assessores e a imprensa, das contas da Secretaria de Saúde, do que se passa e quais são os planejamentos, o que foi feito durante esse exercício. Isso é importante para todos nós, isso engrandece a Casa Legislativa, mas principalmente traz a transparência necessária que a população nos cobra e mostra que a Secretaria de Saúde, através do secretário, dos seus técnicos e sob o comando, é lógico, do governador do estado, está demonstrando que
tem a transparência necessária e quer fazer o melhor para a população. E as nossas emendas parlamentares, que nós trabalhamos ao longo dos anos, às vezes com muita dificuldade, até mesmo de orientação, Evandro, dificuldades que os gabinetes têm de saber qual o objeto que coloca, como que nós vamos fazer, e agora é o momento oportuno para nós debatermos isso. Debatermos por quê? É o momento de nós apresentarmos as nossas emendas na lei orçamentária anual. E os gabinetes, os deputados, os chefes de gabinetes precisam dessa orientação para que fique mais fácil no próximo ano, não só um caminho mais curto para a Secretaria de Saúde poder pagar essas emendas, mas também que nós, dos nossos gabinetes, tenhamos uma facilidade maior de levar os documentos, de colocar essas emendas e de apresentar no que é possível ser pago. Então, eu acho que é fundamental, parabenizo a Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral, a Secretaria de Saúde, por abrir as portas e orientar os colegas parlamentares. Eu estava comentando com o Evandro, com o secretário, e também com o deputado Hélio, agora há pouco, o esforço que a equipe da Secretaria de Saúde tem feito para orientar e para buscar a documentação das prefeituras, através dos gabinetes dos deputados, prefeituras ou entidades que vão receber esses recursos, para que de fato seja efetivado o pagamento dessas emendas. O que nós queremos é isso, é o benefício para as cidades. E esses benefícios para as cidades passam aqui pelo Poder Legislativo. Nós, que somos representantes da população, quando chegamos nos municípios, nós somos demandados e cobrados esses recursos investidos nos municípios. É claro que todo o dinheiro é pouco, né, secretário? Tudo que a gente for fazer realmente é pouco. Mas o pouco que nós fizermos é um gesto muito importante para a parceria com a Secretaria de Saúde, com o governo do Estado, mas principalmente para chegar esses benefícios até a população dos municípios que mais necessitam, que precisam desses recursos. E ninguém melhor que nós, doutor Hélio, que estamos visitando os municípios para conhecer essa realidade e podermos aplicar um pouquinho do recurso do Estado, 0,7% desses recursos, que será o ano que vem, em benefícios para a cidade, seja na área da saúde ou seja na área da educação. Então, é importante que todos os gabinetes estejam atentos às orientações da equipe técnica da Secretaria de Saúde para o ano que vem, nós evitarmos problemas, evitarmos alguma demanda que vai dificultar o pagamento dessas emendas. Agradeço e parabenizo o deputado Carlos, o deputado Hélio de Souza, a todos os chefes de gabinete, representantes dos colegas parlamentares e principalmente aqui o nosso amigo secretário Ismael Alexandrino, mais uma vez parabenizando pelo trabalho sério que vem fazendo à frente da Secretaria de Saúde. Muito obrigado, um bom dia a todos e peço desculpas, mas tenho que me retirar que a secretária da Economia está nos esperando lá para nós debatermos outro assunto. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Luiz Vieira. Até para informar a Vossa Excelência, que é importante aqui saudar e cumprimentar os colaboradores da Assembleia, da Comissão de Tributação e Finanças, a nossa Procuradoria e também a Secretaria de Estado da Saúde, que está nos auxiliando nisso. Nós estamos elaborando, eu já falei isso outras vezes, mas nunca é demais repetir, e Vossa Excelência precisa estar a par disso, nós estamos finalizando um sistema para a elaboração das emendas parlamentares, onde toda a parte documental de cada emenda deverá ser feita aqui na Assembleia, não vai depender mais de mandar para a Secretaria para fazer análise lá, porque o parlamentar, o gabinete, só vai conseguir finalizar quando o deputado colocar todos os documentos, certidões, tudo que for necessário para cada objeto de emenda parlamentar. Então, ele só vai conseguir finalizar a emenda, porque atualmente isso é feito um formulário preenchido no computador e assinado à mão. A gente tem dificuldade, nós receberemos aqui por volta de 1.600 emendas, daqui até o dia 27, e o nosso intuito aqui, presidente, e mais uma vez agradecer a direção da Assembleia por isso que está empenhada nesse processo, junto com a economia, com a saúde, e com outras áreas afins, é que quando a emenda for relacionada, o rol de documentos exigidos pela Secretaria já vai estar colacionado no sistema, e só a partir do momento que o assessor colocar, ou o próprio deputado colocar todos os documentos, ele conseguirá finalizar o pedido daquela emenda, o que vai acelerar o processo de análise pela Secretaria de Estado da Saúde, e paralelo a isso nós estudamos a elaboração de um projeto de lei para acabar com aquela quantidade de certidões repetidas que cada espaço de governo fica nos exigindo.
um sistema de certificação de conformidade dos municípios, e a partir do momento que o deputado fizer conformidade do município, cada secretaria será obrigada a receber a documentação da conformidade, para a gente não ter que ficar emitindo certidão secretaria por secretaria, 10 vezes o tal do kit prefeito, 10 vezes certidão de prefeitura. Isso é um negócio extremamente atrasado e a gente vai corrigir isso por meio de legislação. E assim que a gente terminar de elaborar essa proposta aqui, eu peço a Vossa Excelência que nos ajude a fazer a tramitação em tempo rápido para a gente reorganizar esse sistema que é muito necessário. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado, presidente. Em razão de compromissos que o nosso presidente tem na Secretaria de Economia, eu quero convidar o Evandro Ferreira para tomar assento conosco aqui à frente. Saudar e cumprimentar o deputado Paulo Trabalho, que se faz presente aqui conosco. Registra a presença, por favor, deputado de Vossa Excelência. Obrigado também, sempre assíduo aqui conosco. O nosso objetivo aqui é bem rápido, gente. Então, eu já vou, de plano, passar a palavra para o secretário Ismael Alexandrino, que vai fazer sua saudação. Eles já estão organizados aqui sobre como cada um fará aqui as orientações. Então, de plano, já vou passar a palavra aqui ao secretário para suas considerações, a sua fala. E, ao final das exposições, as senhoras e senhores poderão fazer as perguntas que forem necessárias. Quem estiver do lado de lá, a gente vai providenciar o microfone para chegar até lá. Quem estiver aqui, a gente já tem essa facilidade, mas todas as dúvidas poderão ser sanadas. Secretário Ismael, o senhor está aqui diante de 3 deputados nesse momento, deputado Paulo Trabalho, deputado Hélio e a mim, que sou o presidente da comissão, mas está também aqui perante praticamente todas as chefias de gabinete e chefias de assuntos parlamentares de cada deputado que foram convocados atempadamente. E nós entendemos aqui que esse momento é extremamente válido, porque será uma orientação importante para que cada gabinete acerte na proposição das emendas e a gente não venha a fazer uma política diferente daquela que o governo do Estado pretende e tampouco perder emendas em razão da duplicação de objeto ou de limites legais impostos por legislação federal ou estadual. Então, para nós, esse momento é extremamente válido. Eu agradeço Vossa Excelência e todos os que compõem essa bancada por essa disposição de vir aqui. É a primeira vez na história que isso acontece. É a primeira vez na história que as nossas emendas estão sendo pagas. Eu mesmo conferi ontem no Diário Oficial já vários deputados que receberam o pagamento. Hoje, com certeza... As de ontem só publicou. Não recebeu. Então, já está publicada as emendas ontem. E é a primeira vez na história que a gente vive esse momento e essa preparação que nós estamos fazendo para isso está sendo muito importante. Obrigado à Secretaria de Saúde pela disposição de fazer esse trabalho conjunto. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o nobre deputado Carlos Cabral, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cumprimento também meu amigo e colega deputado Hélio de Souza, deputado Paulo Trabalho e todos vocês que são representantes das excelências que certamente estão em outras comissões neste momento, ou nos seus gabinetes. Rapidamente, são 2 momentos. Primeiro, eu vou só prestar contas em relação àquilo que a gente está fazendo do passado, em relação às emendas, e depois alguns comentários e algumas orientações para o momento presente e futuro. Em relação ao momento atual, nós fizemos um trabalho, e aí eu agradeço muito o trabalho do Evandro, que é o nosso chefe das relações institucionais, e também do Mauro, que é o superintendente de gestão integrada, com toda a sua equipe, o Lucas e o Alexandre. Temos feito uma busca ativa, praticamente, da documentação necessária, porque nós entendemos que a emenda é uma questão orçamentária, e o orçamento da saúde nós sabemos que ele é vinculado, ela é impositiva, então nós não temos nenhuma dúvida em relação à natureza da emenda parlamentar. Por esta razão, a Secretaria da Economia também passou a ter esse mesmo entendimento, o governador Ronaldo Caiado também, e nos orientou para que procedêssemos da seguinte forma: estamos organizando para o pagamento de todas elas, cada deputado neste ano que foi reeleito, ele tem em torno de R$ 2.781.000 de emenda, isso é bastante significativo, e essas emendas, a grande maioria delas, ou quase todas,
elas serão aplicadas onde? Nos municípios, respeitando a designação do parlamentar. Nós entendemos que os poderes eles são completamente independentes e autônomos, mas eles trabalham em simbiose e colaboração entre si, né? Então, respeitando isso, a gente não interfere na emenda do deputado. Bom dia, deputado Wagner Neto. Então, a gente não interfere, mas a gente orienta no sentido de fazer uma aplicação, né, naquele município que o deputado quer, que é a base dele, mas que seja alguma coisa alinhada com o conceito global do planejamento da saúde também. No passado, muitas emendas, a maioria não era paga e muitas o município não conseguia executar, né? Então, a gente está fazendo trabalho para que as emendas sejam executadas, porque o município, estando com a capacidade de execução e aplicação financeira disso, a saúde no município fica forte. Se os municípios estiverem fortes, o Estado estará estruturado forte. E cumprimento também o deputado Zé Carapoco, que chegou agora. Então, a gente tem feito esse trabalho e a nossa ideia é que o planejamento daqui em diante, estamos na época de fazer esse apontamento das emendas para o próximo ano, colocar a Secretaria de Saúde à disposição de todos os parlamentares. Se quiserem orientação, trocar ideia, naquilo que tem alinhamento com aquilo que já estamos fazendo, é bom para o Estado, é bom para o parlamentar, é bom para a população, é bom para a execução orçamentária, né? Quando vem uma coisa lá que não tem muito a ver, óbvio, vamos pagar também, porque quem define é o deputado, mas aquilo não agrega muito. Então, se puderem ter essa sensibilidade, eu tenho certeza que a nossa equipe conseguirá auxiliá-los para que dentro da base de vocês, da base municipal de vocês, seja apontada alguma coisa que realmente seja eficiente no município, que faça diferença positiva. Lembrando que existem basicamente 2 tipos de emenda: as emendas de custeio e as emendas de investimento, né? Elas se comportam diferente, a gente preparou 2 slides explicando a diferença de cada uma delas. O que a gente chama atenção é para aquelas que são de investimento para abertura de novo serviço. A abertura de novo serviço não é só abrir, ele precisa de se manter. E tudo que se mantém e transpõe de um exercício para o outro, a gente precisa de uma previsão orçamentária para isso. Porque o que GND 4 este ano, que é Grupo Natureza de Despesa 4, que é investimento, o ano que vem vira GND 3, que é custeio. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Agora, emendas pontuais de custeio para ajudar um determinado hospital municipal, uma determinada prefeitura, uma determinada instituição que é conveniada, que também pode ser feito, filantrópico, elas também são muito bem-vindas. Emendas que quase ninguém coloca, eu acho que ninguém colocou do ano passado para esse ano, para alguns tipos de procedimentos específicos, também são muito bem-vindas. Vou citar um exemplo. Por exemplo, procedimentos de cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata, existe uma verba ministerial chamada FAEC, só que ela esgota rapidamente, né? Então, a FAEC do Ministério da Saúde esgotou em agosto. Se nós tivéssemos alguma emenda para custear cirurgias de catarata, a gente conseguiria fazer mutirões. O que eu estou querendo sugerir com isso? Pensarem na possibilidade de o parlamentar adotar algum tipo de segmento, de procedimento, por exemplo, cirurgia ortopédica, ombro, tem uma fila de X, não, na cidade tal, com hospital conveniado tal, eu vou bancar 100 cirurgias de ombro, direcionado, bem específico, 500 cirurgias de catarata, não sei quantas cirurgias, né, disso ou daquilo. Isso ajuda muito, enxuga a fila. Não tem, deputado, a placa para descerrar, né, e fica lá, mas fica na memória do paciente, da família e da população que foi assistida. Pois é, vamos operar Rio Verde inteiro. Laqueadura. Tendo o protocolo, né, no caso de laqueadura, por exemplo, o que o protocolo técnico exige? Algo muito simples.
prole completa, que se define como 2 filhos, ou 26 anos de idade. Encaixou no protocolo, laqueadura, né? Pode fazer para dentição, dentadura, só não vai fazer igual teve uma cidade do estado de Goiás que fizeram o implante em 2 etapas. Implantaram o pino e depois não pagaram a coroa. Aí ficou todo mundo com o pino e só os parafusos na boca e banguelo. Então, assim, catarata de um olho só também. Então, vamos fazer a coisa direito. Se for catarata, vamos fazer do que precisa, dos 2 olhos. Se for alguma coisa, né, de odontologia, né, de dentista, vamos fazer uma prótese decente, um implante decente e tudo mais. Mas tudo isso é possível, né? Isso é custeio e resolve muito e ajuda muito a população e ajuda o Estado, ok? Então é só chamar essa atenção, porque não é praxes fazer essa modalidade, mas isso é de um impacto na sociedade fantástico. Então, o que precisar da Secretaria de Saúde, nos tenha como parceiros, obviamente, cada um tem a sua autonomia, eu não vou entrar em nenhuma questão de distinção partidária para isso, né? Eu não sou secretário de partido, eu sou secretário de Estado e eu preciso fazer um planejamento da saúde para o Estado atemporal, apolítico, suprapartidário. O que o deputado Carlos Cabral falou do sistema se assemelhar um pouco mais ao do Ministério. Porque o que acontece hoje? O do Ministério, quando você vai cadastrar algum projeto, alguma emenda, previamente ele pede as justificativas dos documentos. Só assim ele aprova. No Estado, como é feito? Faz o cadastramento da emenda e, a posteriori, corre atrás dos documentos. E aí, muitas vezes, no atropelo, não consegue ter todos os documentos, é extremamente burocrático. Acho que essa casa consegue contribuir muito para a desburocratização desse processo, né? Se o município já tem uma prestação de contas adequada, está tudo ok, respeitada as legislações, a gente precisa deixar isso mais célere, né? Sobretudo no ano que vem. O ano que vem é um ano de eleições municipais, que nós temos uma limitação de execução dentro do município de algumas ações. O município, por exemplo, não pode fazer algumas aquisições, alguns investimentos 90 dias antes das eleições. Então, nós precisamos acelerar muito no início do ano para que consigamos pagar todas as emendas até um tempo hábil ali em torno de junho, por aí, né, para que o município consiga executar antes da limitação do período eleitoral. Se depender da gente, contem conosco nesse sentido. Então, essa é a mensagem. Eu vou pedir para o Lucas passar 2 slides fazendo essa distinção e, na modalidade atual, como se procede do ponto de vista de necessidade do documento. E faço um apelo para que essa casa atue com bastante empenho no sentido de desburocratizar esse processo. A gente tem plenas condições de fazer uma coisa correta, com transparência, né, dando o mérito para quem é o mérito, para o deputado, né, na sua base, mas nós precisamos desburocratizar para fazer esse dinheiro, de fato, fazer diferença no município. Senão fica uma coisa, fica cena, e a gente não está aqui para fazer cena, a gente está aqui para fazer gestão e aplicar os recursos que são nossos, dos nossos impostos, na população dos nossos municípios. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço ao deputado Carlos Cabral, à Comissão de Finanças e Orçamento, por disponibilizar esse espaço para a gente ter um papo com todos os gabinetes, os deputados presentes, os chefes de gabinetes e demais autoridades. A gente fez esses slides, é coisa bem simples, a respeito do fluxograma das emendas parlamentares no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. A portaria 526 de 2019 é que regulamenta o fluxo dessas emendas.
No artigo 2º, é definido quais são os tipos de emenda. Como o doutor Ismael disse, a emenda de custeio ou cofinanciamento de serviço de média e alta complexidade e emendas de investimento. Essas subdividem em duas. Uma para reforma, adequação e ampliação de unidade de saúde, que é basicamente obras, e a outra, aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Nessas emendas, há toda uma documentação que precisa ser apresentada, um checklist de documentos. Na emenda de custeio, os primeiros documentos, plano de trabalho, ofício do deputado, município, quinto prefeito, até os CIOPs aqui, ele é obrigatório em qualquer dos 3 tipos de emenda. No caso de custeio, o que difere é a planilha de custo detalhada dos serviços que vão ser beneficiados através da emenda. Próximo. De equipamentos e material permanente. Também toda a documentação do município, o plano de trabalho, conta bancária específica para o recebimento da emenda. E, no caso de equipamentos e material permanente, são 3 orçamentos acerca do objeto da emenda. Um veículo, ambulância ou equipamento hospitalar, por exemplo. E o último tipo de emenda é o de obras. Na emenda que tem por objeto obras, aí já é necessário um pouco mais de documentos, por quando se tratar de questão de edificação, registro no CREA, então, todos os documentos, relatório de gestão anual, CIOPs, com percentual mínimo de gasto na saúde. Aí é necessário também o orçamento da obra, da reforma ou da construção, memorial descritivo, memorial de cálculo da obra, ART dos projetos e do orçamento da obra, o cronograma físico-financeiro e os demais projetos complementares que houverem. Elétrico, hidráulico, estrutural, telefônico. Basicamente, são essas informações que a gente tem que passar e nós estamos à disposição lá de todos os deputados, todos os assessores. O nosso telefone lá é o 3201-3800 e no que precisar da gente, nós estamos lá para orientá-los e ajudá-los para as emendas correr da melhor forma possível. Obrigado. Antes do Mauro, é o Mauro que vai falar agora? Não. Eu só queria destacar que é exatamente quando eu falei, até para os deputados que chegaram posteriormente, eu quero aqui cumprimentar o deputado Wagner Neto, o deputado Zé Carapô. O que nós queremos com o projeto de lei que a gente está elaborando para criar um sistema de conformidade é justamente para romper com toda aquela etapa documental ali. Que hoje você vai numa secretaria, tem um nível de exigência, em outra tem outra, a gente quer criar um sistema de conformidade onde o prefeito, mesmo que lá para a saúde um documento X não seja exigido, mas ele faz uma conformidade completa para qualquer tipo de convênio com o Estado, seja emenda parlamentar ou recurso direto para a prefeitura, que quando ele chegar na saúde com a emenda, nós só vamos anexar a certidão de conformidade. Que se o documento precisa ser enviado para a saúde, ele sai com a certidão de conformidade e a cópia dos documentos, para a gente não ter que ficar juntando. E eu, por exemplo, estou com dificuldade de prefeito que não manda o kit prefeito. Você fica no pé, pedindo parece que tem até a identidade da esposa, rapaz. Uns negócios que eu não consigo entender, mas até isso já pedi. Então é um negócio... Exatamente. Eu quero agora abrir a palavra para eventuais questionamentos. Os deputados aqui, eu vou a Vossas Excelências primeiro, o deputado Hélio de Souza já me solicitou a inscrição, em seguida também as assessorias que quiserem fazer qualquer pergunta também, esclarecimento, podem ficar à vontade. Vossa Excelência, deputado Hélio. Muito obrigado, presidente Carlos Cabral. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso secretário, Ismael Alexandrino. Quero, inicialmente, agradecê-lo. Eu entendo que o que se está buscando é algo que interessa, não para os deputados, mas que o que interessa para o povo goiano. Ao se abrir uma porta de diálogo, vai permitir que as nossas emendas, que historicamente nunca foram atendidas em toda integridade, o próprio governo passado, que eu pertenci, haveria uma previsão de emenda superior naquela época a mais de 2 milhões,
E o governador, numa reunião, pediu para voltar para 1 milhão, porque era aquilo que historicamente era cumprido. Então, acho que é um avanço e veio com o orçamento impositivo, que é, a meu ver, algo muito interessante. Eu quero agradecê-lo pela receptividade que eu tive. É a única secretaria que eu tenho frequentado, por motivos que dizem inerente à minha própria graduação e que eu tenho mais afinidade nessa área, e dizer que estamos aguardando e temos a certeza que a questão do protocolo dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que é um avanço para a medicina goiana, num futuro bem próximo será realidade pelas suas mãos, bem como o protocolo também daquilo que, com certeza, é o ato mais nobre que tem para um cidadão e para um profissional médico, que é os cuidados paliativos, que além do punho altamente humanitário, ele vai aumentar de uma maneira considerável as vagas nas nossas UTI. Então, eu sei que a sua equipe já está trabalhando essa questão e eu quero agradecê-lo pela receptividade, junto com o doutor Evandro, com todas as vezes que nós estivemos lá. Eu tenho uma boa notícia para o senhor, por incrível que pareça. Uma proposta de emenda constitucional nossa acaba de ser promulgada aqui na casa, em que o governo do Estado, a partir de 1º de janeiro, ele deverá obedecer o 12º. Está em lei para todas as despesas consideradas constitucionais, principalmente educação e saúde. Em outras palavras, para que quem está aqui que possa entender, ao contrário do que acontece, e isso eu já fui secretário e sei que sempre foi assim, e não tem jeito, a não ser que se tem uma lei, agora tem para ser cumprido, e eu fico feliz, porque ela vai ser um avanço. Quando você tem índice a cumprir, deputado Carlos Cabral, você começa devagarzinho, gastando pouco no começo do ano, e chega no fim do ano aquele desespero para cumprir os índices constitucionais, e muitas vezes você faz despesas que às vezes poderiam ser desnecessárias. A partir de janeiro, o senhor terá condições de trabalhar aí com planejamento para as ações, permitindo então que o 12º, segundo está em lei, é uma lei constitucional, ela estará em vigor. E com certeza, a partir de janeiro, nós teremos essa oportunidade. Eu quero só levantar uma questão para que ou o senhor, ou através da assessoria, que eu estou enfrentando e que eu acho que, no caso, é salutar e é gratificante, é a questão de emendas para custeio e manutenção de hospitais. No caso específico meu, a Santa Casa de Misericórdia de Buriti Alegre, que desde 2010 eu tenho feito, através de emendas, as condições que aquele hospital seja mantido. E nós temos para esse ano uma emenda, conversei com um assessor do senhor, há uma previsão que poderá ser liberada mais rápido, e eu sou grato. Mas eu quero colocar uma situação que vai acontecer a partir do ano que vem. A partir desse orçamento impositivo desse ano, que vai valer para o ano que vem, na questão de custeio, no caso específico da Santa Casa, eu quero colocar essa situação, porque eu acho para o ano que vem. As duas eu trabalho, mas especificamente eu estaria voltando lá atrás, porque aqui eu comecei esse ano. É a questão que lá, 2 deputados que são parceiros e que querem também fazer emendas para a mesma finalidade. Eu acho que é interessante, seria o caso do deputado Álvaro Guimarães e o deputado Júlio de Pina. Então, nós combinamos, cada um vai apresentar uma emenda no valor de R$200 mil, e eu gostaria que o senhor tomasse as condições técnicas necessárias para que pudesse, nesse caso específico de custeio e manutenção, atender essa emenda coletiva aí, no caso de 3 deputados. É muito importante para a Santa Casa e é a certeza que nós vamos ter sempre no futuro deputados que estarão preocupados em compartilhar com essas unidades.
Mas, em linhas gerais, são essas questões. Eu quero agradecer, deputado Carlos Cabral, aí, pela oportunidade e, mais uma vez, a toda a equipe da saúde que vieram aqui para nos dar condições de buscar o melhor caminho aí para as nossas emendas impositivas. Eu quero, para terminar, eu só quero mandar um pensamento que eu tenho aqui para os assessores parlamentares que estão acompanhando os deputados, que a responsabilidade deles é muito grande, porque, por exemplo, as emendas que serão pagas esse ano, se a documentação, por qualquer motivo, não contemplar aquilo que exige em lei, o deputado simplesmente vai perder a emenda. Então, a responsabilidade agora, pelo que eu vejo, não é mais da secretaria, a responsabilidade é nossa, das nossas assessorias e dos nossos deputados, que eu me incluo, que eu posso, inclusive, perder também. Mas, se eu perder, eu não tenho dúvida que a culpa, a partir de agora, será nossa. Agradeço e desejo a todos um bom dia. Perfeitamente, deputado Hélio. Com a palavra o deputado Wagner Neto. Bom dia, senhor presidente, deputado Carlos Cabral, parabéns pela iniciativa. Quero saudar aqui de forma muito especial ao secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, e te parabenizá-lo pelos gestos que você tem tido com todos os parlamentares dentro daquela secretaria, e por sempre que é convidado vir a esta casa aqui, esclarecer dúvidas que, né, hoje a gente está aí, nós estamos nos deparando com a situação que é de os deputados estaduais terem emendas parlamentares impositivas, que no passado nunca foi pagado na integridade, mas que a gente sonha de agora para frente a gente poder, né, conseguir que essas emendas sejam pagas. É lógico que é um trabalho a quatro mãos, né, tanto das secretarias estaduais quanto da nossa equipe aqui, juntamente com cada um dos parlamentares, dizer que agora é o momento da gente ter maior cuidado para conseguir com que essas emendas cheguem da melhor maneira possível. Quero fazer uma pergunta de forma específica. Os municípios, muitas vezes, têm demandas aí de cirurgias como essas que você falou, cataratas, alguma cirurgia ortopédica. Por exemplo, muitos municípios não têm essa especialidade médica específica, mas a gente poderia colocar uma emenda, e nessa emenda, caso o município tenha um hospital, tenha centro cirúrgico, contratar o médico específico para fazer lá no município mesmo, ao invés de ter que mandá-lo para Goiânia ou para alguma cidade da região para fazer essas cirurgias lá, porque a gente, de repente, o município faz um levantamento de 100 casos de cataratas, né? E essas pessoas vão ter que se deslocar do município ou podem ser feitas aí com essa verba específica, um contrato específico para essas cirurgias? Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo Trabalho. Obrigado, presidente. Muito bom dia, deputado Carlos Cabral. Cumprimento o nosso secretário Ismael Alexandrino, sempre muito bem-vindo nesta casa, sempre trazendo boas notícias e grandes esclarecimentos. Cumprimento também o superintendente Mauro, né, da Superintendência de Gestão Integrada, Evandro, né, um grande assessor da Secretaria de Saúde, e o Lucas. Secretário, assim como o senhor sugeriu, eu gostei muito da sugestão das cirurgias, odontologia, uma carência muito grande, né? A pergunta do deputado Wagner Neto foi bem pertinente. Se puder fazer nos municípios, vai ajudar muito. Em vez de deslocar 100, 200 pessoas, poder fazer lá, indo um especialista, com certeza vai ser primordial essa possibilidade. Quero lembrar também que tem a possibilidade dos nobres pares em destinarem recursos para o programa Asas da Saúde também, né, que está em vigor no Estado, para ajudar também que esse programa possa se expandir ainda mais, dando também guarnição para os seus municípios. O aeromédico ele está se popularizando dentro do Estado, as pessoas estão tomando conhecimento desse serviço,
e com certeza precisa da ajuda de todos os deputados para que ele possa ser fortalecido. Os gastos são muito grandes, combustível, manutenção, treinamento de pilotos, e você também estará ajudando o seu município, porque se eventualmente alguém precisar lá, vai estar apto para poder fazer esse resgate rapidamente. O deputado Carlos Cabral e o deputado pastor Jefferson Rodrigues também são entusiastas desse programa Asas da Saúde, secretário do Aeromédico, e nós visitamos a sede do Corpo de Bombeiros esses dias atrás. O deputado Carlos, inclusive na ocasião o helicóptero atropelou o pastor Jefferson, viu? Nós tivemos que ajudar a remover o helicóptero lá rapidamente, porque surgiu uma ocorrência. E o pneu do helicóptero, né, porque para tirar ele de dentro do barracão lá é colocado umas rodas, passou por cima do pé do pastor Jefferson. Então, o primeiro deputado que foi atropelado por um helicóptero aí é o deputado pastor Jefferson Rodrigues. E ele viu a grandiosidade e também a necessidade, secretário, de termos uma aeronave de grande porte, como foi sugerido pelo próprio coronel Alberto, chefe do COA, um Pilatus PC-12, né? O deputado Carlos já tem conhecimento, que é uma aeronave pressurizada, que voa em grandes altitudes, com uma economia muito grande de combustível, porque ela é a querosene, não é a Avegás. Ela, enquanto, por exemplo, um avião, um Seneca, teria que ficar em torno de 100 dias por ano em manutenção, o Pilatus seriam apenas 10 dias do ano. Então, às vezes você tem a aeronave, mas ela passa 30% do tempo ali de vida dela durante o ano, em manutenção por causa das revisões, as horas que tem que fazer a revisão. E o Pilatus, apenas 10 horas, voa em grandes altitudes, uma aeronave similar a essa que o governador, por exemplo, precisou para se deslocar para o Hospital Sírio-Libanês, nós poderíamos ter também dentro do serviço público, dentro do aeromédico. E para isso nós estamos pensando em destinar, secretário, uma emenda parlamentar de bancada coletiva no valor de 20 milhões de reais, claro, se os nobres pares concordarem com isso. Eu sei que não é impositivo as emendas de bancadas coletivas, mas elas engrandeceriam muito este programa aeromédico do Estado. Então também precisamos sensibilizar o governador, com a ajuda de Vossa Excelência, por não ser emenda impositiva, mas tenho certeza que ele também é um entusiasta disso, com certeza, e para poder efetivar de fato, né, com a ajuda do presidente da Comissão de Tributação e Finanças, como eu já disse, do pastor Jefferson, que é o relator da LUA. Nós queremos incluir isso e contar com o apoio do senhor para que, de fato, esse recurso possa ser aplicado dessa forma. Outra questão, secretário, é sobre as nossas emendas parlamentares de deputados de primeiro ano, se ainda dá tempo de fazer as licitações. Por exemplo, eu estou destinando aí quase R$1 milhão para o programa aeromédico, para o Asas da Saúde, e a preocupação é que não se consiga fazer a licitação ainda desde este ano. Estou falando de emendas do ano 2019, não essas de 2020. Se ainda dá tempo do recurso chegar, de ser feita a licitação, a informação que eu tenho é que a Secretaria de Economia ainda não repassou o recurso para a Secretaria de Saúde. Queria saber como que está essa questão. E também sugerir aos novos deputados, colegas, que destinem também emendas para o município de São Luís de Montes Belos. Tem uma demanda muito grande, atende toda a região ali, vai ser provavelmente estadualizado, vai ter leis de UTI e precisa de custeio. Então, cada um mandar um pouquinho também para São Luís de Montes Belos vai ajudar muito a terra do nosso querido secretário de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Antes de passar a Vossa Excelência, deputado, o deputado Paulo Trabalho não falou, secretário, mas eu vou aproveitar a presença do senhor para dizer, o governador sancionou o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Trabalho com um veto parcial. O veto parcial ele diz respeito exatamente às bases do aeromédico que ele havia disposto na matéria originária dele, as mesmas bases regionais da Secretaria de Estado da Saúde, compreendendo o mesmo nível organizacional. Eu estou sendo o relator do veto na comissão, na CCJ, eu fiz um parecer pela derrubada do veto, assim, com todo respeito ao entendimento, só porque havia, por parte da Procuradoria, o entendimento de que a gente estaria entrando na estrutura administrativa do Estado. Porém, como a gente está, como o deputado conseguiu a mesma estrutura já pré-existente na saúde, eu queria pedir a Vossa Excelência que emitisse um parecer favorável à matéria, se o senhor assim entender, para que a gente tenha até liberdade aqui, do ponto de vista da votação, porque nós, aqui, praticamente, nós quatro somos da base, o deputado era um deputado muito coerente, inclusive com a matéria, independentemente de ser base ou oposição, mas que a gente está fazendo uma força-tarefa aqui para manter o mesmo entendimento que a Secretaria de Estado da Saúde tem com relação à regionalização.
Então, se Vossa Excelência assim entender, a gente pode encaminhar uma cópia para o secretário ainda agora, só para o senhor conhecer o teor do que foi vetado e o que a gente está tentando manter no veto. Vossa Excelência, deputado Zé Carapô. Perfeitamente. Então, antes do secretário responder esse primeiro bloco, eu também quero fazer uma pergunta, que eu acho que é extremamente importante. As emendas parlamentares federais, quando são de custeio, elas obedecem a um teto limite por município. Em razão das informações repassadas no sistema de saúde dos municípios para o governo federal, eu queria só saber se há alguma implicação nesse teto. No meu ponto de vista, ele não guarda nenhuma correlação com o financiamento da saúde do ponto de vista do Estado, mas se a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer alguma análise em relação a essa questão do teto de custeio por município, que não é uma regra do Estado, é uma regra federal, mas para a gente ficar prevenido para lá na frente não se alegar isso, embora a gente tenha aqui o entendimento de que não se aplica. Até porque, se houver o entendimento de que se aplica, nós vamos corrigir ela por legislação própria aqui no Estado. Só queria saber se a área técnica da Secretaria tem uma análise sobre isso, tendo em vista que eu e o deputado Paulo, por exemplo, podemos mandar custeio para Santo Antônio da Barra. E, às vezes, haver o entendimento, de acordo com a linha do governo federal, de que aquele município já recebeu o custeio suficiente só pela minha emenda em razão da demanda que ele tem. Porque se houver esse limitador, a gente pretende corrigi-lo por lei aqui. Cumprimentar o deputado Sebastião Caroço, que acaba de chegar aqui conosco. Bom dia. A Vossa Excelência, secretário. Deputado, nós estamos aqui tirando dúvidas sobre as emendas. Se o senhor quiser fazer um questionamento agora ou quiser lá na frente, fica à vontade. Ele vai responder o primeiro bloco de perguntas. Se o senhor quiser deixar para ouvir o que está sendo dito e falar depois, a Vossa Excelência é a primeira a falar. Eu prefiro ouvir. Eu estou, inclusive, com a secretária aqui, as duas, chefe de gabinete acompanhando, mas eu prefiro ouvir. Perfeitamente. Se é um questionamento, eu passo no fim. Fique à vontade quando quiser usar a palavra. Então, secretário Ismael, o senhor fique à vontade. Bom dia, deputado Tião Caroço. Bom, respondendo as indagações do deputado Hélio, só para os dois primeiros itens, deputado Hélio Souza, contextualizá-lo, o protocolo de AVC está de vento em popa, né, a sua implantação. O desafio que lancei para a equipe é que seja este ano ainda. Então, o GOL provavelmente vai ser o cabeça desse, que a gente vai chamar de corredor do AVC, né? A ideia é que lá dê todo o respaldo. Eu autorizei, passei o dinheiro e está começando agora o segundo aparelho de hemodinâmica para a gente conseguir também fazer procedimentos minimamente invasivos, mas totalmente resolutivos, e também a implantação de um aparelho de ressonância, utiliza mais no momento agudo a tomografia, mais de ressonância, para que lá consiga, inclusive, assistir aos municípios que, eventualmente, precisam de uma segunda opinião, via telemedicina. Médico de lá, médico de cá, mas fazendo a segunda opinião, orientando um tratamento tromboembólico, alguma coisa nesse sentido. Isso, inclusive, foi pautado, eu falei sobre isso no Congresso, né, Brasileiro de AVC, que teve aqui em Goiânia, e o pessoal ficou muito entusiasmado e provavelmente Goiás será o pioneiro disso. Então, obrigado pelo apoio que o senhor tem dado também. Cuidados paliativos, da mesma forma, nós estamos, inclusive, estudando alguma estrutura, né? Inicialmente, eu tenho pensado na estrutura do CEAPSOL, que é o Condomínio de Solidariedade, que hoje tem aproximadamente 30 leitos, que parte desses leitos funciona como casa de apoio e parte acaba funcionando como cuidado paliativo. Só que meu entendimento é que são coisas distintas, né? E lá existe um terreno no CEAPSOL que dá para construir uma casa de apoio. A hotelaria de casa de apoio é muito diferente da de cuidados paliativos. Então, utiliza parte do terreno para construir rapidamente uma casa de apoio e utiliza todo o resto da estrutura que já existe para a gente fortalecer cuidados paliativos, provavelmente capitaneado, do ponto de vista técnico, pela equipe de cuidados paliativos do HGG, que já tem uma enfermaria bem estruturada nesse aspecto. Em relação à lei do O10, vai nos ajudar bastante, porque
só chegar no final do ano e passar, realmente acontece aquilo que o senhor disse, né? Acaba gargalando, apesar de que, desde o início do ano, Mauro e eu, nós temos levado muito para e passo, então a diferença fica de 0,5, 0,3, agora está em torno de 0,4, nós estamos só no ajuste fino, então vamos conseguir cumprir o duodécimo sem correrias. E aí eu ressalto o trabalho da secretária Cristiane, que tem nos ajudado neste aspecto também, e entendeu essa importância, entendeu a robustez da lei federal. Buriti Alegre de Goiás. Uai, cadê o papel meu que estava aqui? Daí, Evandro. Buriti Alegre de Goiás. A gente já organizou tudo para lá. O processo é o 2019-000-100-18-807. A portaria minha é a 653/2019, no valor de R$300 mil. Certo? E em relação às emendas coletivas, eu acho que muito bem-vinda. Lá é uma região distante, né? Uma região que tem muita gente, inclusive sazonal, em virtude da presença do lago ali. Então, se o deputado Álvaro, como o senhor mencionou, o deputado Júlio de Pina, também quiser colocar uma emenda coletiva para o ano que vem lá, eu acho que será muito útil para o município. Deputado Wagner Neto, o senhor comentou sobre a contratação de médico específico. Deixa eu dar um exemplo prático que eu acho que clareia um pouco mais. A cidade X não tem, por exemplo, um hospital municipal que faça determinado tipo de cirurgia que o senhor queira ajudar, mas tem um hospital ou filantrópico, primeira opção, ou privado, segunda opção, que faz e tem um médico que faz aquilo. O que a gente pede que seja feito para operacionalizar isso? É possível. A prefeitura faz um convênio com esse hospital, com a descrição clara do que tem a ver esse convênio. Não, cirurgias para catarata, certo? E deixa a porta aberta, prefeitura e esse hospital privado. O Estado passa dinheiro para custeio, para a realização dessas cirurgias que foi apontado, descrito no plano de trabalho, para a prefeitura. E a prefeitura tem 5 dias para passar para a unidade que ela conveniou para quitar o que foi feito. Então, é possível sim. Ok? Só precisa desse convênio da prefeitura com a unidade. Mesmo o privado é possível. No entanto, a prioridade é público, filantrópico e privado. Mas, se é uma especialidade que não tem no público, não tem no filantrópico, pode sim contratualizar com o privado sem qualquer problema, sem problemas com TCM, sem problemas com TCE. O convênio é rápido. Ok? Uma das coisas que mais atrapalha esse convênio, pode parecer besteira, mas não é certidão negativa que às vezes está positivada da unidade, entendeu? Mas isso aí estando ok, é muito tranquilo de fazer. Escolhe a cidade, escolhe o hospital, provavelmente até acaba de tabela escolhendo o médico, faz o convênio intermunicípio e entidade, o Estado passa para o município tem 5 dias para passar, ok? Ele é obrigado a passar. Se ele não passar, ele pode responder por improbidade administrativa. Ele não pode reter essa verba. Ok? Deputado Paulo Trabalho, em relação a asas da saúde, em se tratando de um projeto muito robusto, a ideia de emendas coletivas, acho que ela é muito válida, né? Porque os preços praticados, né, quando você fala de comprar um avião pressurizado, um jato, alguma coisa, você não compra com R$500 mil. Então, se tiverem mais deputados afeiçoados a essa ideia, e eu acredito que tenha, mesmo porque não é só o município que será beneficiado, é a região inteira que é beneficiada, né? E aí, o senhor perguntou também se dá tempo esse ano ainda. Dá, porque eu tenho tempo para passar para o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros pode empenhar e liquidar e executar no início do ano como RP, como reza pagar. Então, dá para operacionalizar sim. Ok? São Luís de Montes Belos, o senhor que mencionou, não fui eu, senão vai falar que eu estou
puxando saco para a minha cidade, mas qualquer parlamentar que quiser, obviamente, destinar valores para aquela cidade, custeio de lá, a região Oeste 2, ela influencia muito até o Vale do Araguaia, né? Seguindo ali Porá, né? Caiapônia para um lado, Jussara para o outro, e de lá para Goiânia também. Então, um raio de 150 quilômetros, para o lado de lá até mais, chegando a 200, influencia bastante. Lembrando que lá o hospital ele está concluindo a UTI, né? E ele será regional, voltar a ser estadualizado, que ele já foi estadualizado outrora, salvo engano, no ano de 92, ele foi municipalizado, continuou exercendo a sua função regional, mas sem nem custeio e sem nem equipamento. Então, é um hospital agora que passa a ter tomografia, passa a ter UTI, e então, quem quiser mandar dinheiro para lá, eu não tenho deixo claro isso, qualquer pretensão política lá, vieram me perguntar esses dias, eu falei, jamais, não tenho mesmo, de verdade, mas eu peço, obviamente, pela minha cidade, libero facilmente. Meu povo está lá ainda, né? Rio Verde também está disponível para receber emenda. Se vocês quiserem mandar, não tem, o secretário libera também, nós estamos felizes. Como diz o Ari, que trabalha lá no Palácio, né? Que o senhor é do Barreirinho? Eu falei, eu nasci pertinho do Barreirinho, a 12 esquinas do Barreirinho, Hospital Montes Belos. Em relação ao projeto de lei, eu vou, se puderem me passar o projeto, para eu tomar conhecimento do veto parcial. Obviamente, eu vou conversar isso com o governador para saber o entendimento do porquê que foi vetado, mas eu entendo que as nossas 5 macro-regiões, elas precisam ser estruturadas na sua plenitude. O serviço aéreo, acho que é um desses componentes, mas eu vou ler, vou entender o teor do texto e o teor do veto, e trocar essa ideia com ele. Eu, particularmente, sem maiores objeções, a não ser que tenha alguma coisa que me convença disso. Do deputado Carlos Cabral, ele perguntou do teto. Existe o teto federal e se existiria o municipal. O meu entendimento, deputado, até porque um dos pilares da nossa gestão é a regionalização, não pode existir. Não dá para o Estado comportar com o município igual a federação comporta com os municípios. Por exemplo, é difícil credenciar algum serviço, por exemplo, de terapia renal substitutiva, de hemodiálise. O Ministério não credencia se tiver um número X de máquinas já fazendo e de habitantes. No entanto, às vezes, vou citar, por exemplo, a minha cidade, a região Oeste 2. Se eu limito para a cidade de São Luís Montes Belos, a cidade que está do lado, Firminópolis, não tem aquela estrutura que São Luís tem. Então, ela vai tratar onde? Lá em São Luís. Turvânia, que está a 30 e poucos quilômetros de lá, vai tratar onde? Lá. Então, não dá para você limitar por município. O meu entendimento é esse, e desta forma que eu vou comportar. Inclusive, para essas emendas atuais, inicialmente tiveram alguns pareceres técnicos negando, seguindo mais ou menos a linha do Ministério, eu pedi para serem revistos e autorizar. Até o mesmo pensamento vale para o teto. O teto do município é 15%. Se o prefeito quiser gastar 18, 20, 22, ele tem autonomia para isso. O teto do Estado é 12. Se quiser gastar e tiver mais, então assim... Posso emendar? Claro. O deputado Amauri, por exemplo, é o rei de Anhanguera. O custeio da saúde de Anhanguera pode ser, eu estou fazendo aqui hipoteticamente, se for R$500 mil ao ano, e o deputado Amauri resolver emendar em custeio para Anhanguera, e eu estou pegando a Anhanguera, todo mundo sabe aqui por razões óbvias, né, do tamanho do município, a densidade populacional, e usei o deputado Amauri como exemplo para falar que ele é o rei de Anhanguera. Eu nem sei se ele é o mais votado em Anhanguera. Mas se o custeio da saúde lá, digamos que seja R$500 mil, 300 mil, e o deputado Amauri resolve emendar 400 mil, não vai haver óbice, então, na saúde para isso. Aí o deputado Paulo Trabalho vai lá e põe mais 100.
Óbvio que isso é importante a gente conversar para não derramar o dinheiro, né? Não sobrar demais. Mas eu, como secretário de Saúde, não vou fazer qualquer objeção a isso, porque não dá. O Ministério, eu entendo porque o Ministério age dessa forma, porque ele precisa de ter um certo parâmetro, mas o Ministério ele acaba não olhando as discrepâncias regionais. E o nosso Estado, particularmente, ele tem uma discrepância absurda da região metropolitana com as periferias. Então, por exemplo, cidade lá de Porongatu. Porongatu não atende só Porongatu, atende inclusive Tocantins. Campos Belos atende inclusive Tocantins. Posse atende Bahia. Entendeu? Então, assim, se aquela cidade, se tiver limitação do Estado para receber aporte de recursos, né, mesmo porque esse aporte ele é pontual, ele não é orçamentário, ele não é linear. A emenda ela não é linear, ela não passa mês a mês, ela passa uma única vez, óbvio. Ela é votada no orçamento, passa de um ano para outro essa previsão. Mas, por exemplo, lá Buriti, ela entra esses 300 mil lá agora, mas não é 300 todo mês, né? Então, eu particularmente não vou vetar isso, viu, deputado Carlos Cabral? Então, assim, óbvio, tem que ter racionalidade. Se um município tem 3 ambulâncias e 3 ambulâncias é suficiente para o município e para a regional, não faz muito sentido colocar 4, 5, 6 e por aí vai, né? Mas não tem por que vetar isso, não. Antes de passar aqui para o deputado Amaury, que já pediu a palavra, há dentro da secretaria um indicador, por exemplo, de ambulâncias? Vocês têm lá essa conta? Piracanjuba tem 10, precisaria ter 5? Existe, cada município tem, né, muito vinculado à estrutura do SAMU e do perfil da ambulância também. Então, a ambulância é tipo básico e tem a ambulância avançada. Então, de acordo com o perfil de assistência daquele município, daquela região, existe essa parametrização. Se o senhor Para puder balizar. mandar... Só que, se o Estado quiser aportar um pouco mais, no meu entendimento, ele pode fazê-lo e é isso que estamos praticando. Se o senhor puder mandar esse indicador para nós, que eu socializo em todos os gabinetes, até para a gente ter essa dimensão, acho que é importante, né? Ok. Deputado Amaury Ribeiro. Bom dia, secretário. Eu vou sair até um pouco do assunto, mas até para que a gente se intere um pouco. Eu sei da necessidade de cirurgias de cataratas no Estado. É absurdo a quantidade de pessoas que estão aguardando e precisando, sem estar na fila da cirurgia de catarata. É imensa, né, secretário? Quanto fica hoje uma cirurgia de catarata pelo SUS? Se nós quisermos, né, cada deputado, colocar tanto para a cirurgia de catarata pelo SUS, quanto custa hoje uma cirurgia de catarata? Aproximadamente R$ 1.370, contando tudo. O senhor tem um levantamento de quantas pessoas, de quanto está na fila hoje de cirurgia de catarata? Os números prévios, em torno de 6 mil. Se eu quiser colocar todas as minhas emendas, 4 milhões e alguma coisa, é isso que nós vamos ter? Você vai abrir o olho da população do Goiás inteiro. Então tá, obrigado. E isso se consegue fazer rapidamente, se eu colocar essas emendas? Consegue. A gente consegue acelerar em hospital privado? A própria Fundação Banco de Olhos, que ela tem um CNPJ privado, mas sem fim lucrativo, ela operacionaliza muito cirurgia. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Posso? Claro. Se eu colocar todos os meus 4 milhões, são quanto? 4 milhões? 4 milhões e 80 mil. Se eu colocar os meus 4 milhões em cirurgia para catarata, o senhor me ajuda a zerar a fila de 6 mil? Ajuda. Feito o trato. Eu vou colocar os meus 4 milhões em cirurgia de catarata. Deixa eu dar uma sugestão aqui. Então vamos sentar depois. Acredito que outros deputados também vão querer fazer isso, porque eu acho que é uma forma que, se todo mundo ajudar, a gente zera essa fila. Deixa eu dar só uma sugestão aqui. Essa situação da cirurgia de catarata, por exemplo, surgiu hoje, mas existem outras cirurgias possíveis. Vamos fazer um combinado, e aqui as assessorias aqui presentes, no que se tratar, por exemplo, de cirurgia de catarata,
que só o deputado Amaury, por exemplo, consegue zerar a fila todinha. De repente eu coloco também 100 mil lá para Rio Verde, que é a cidade onde eu moro, e a gente vai jogar 4 milhões do senhor fora. Porque... E o nós dois vai truvar de burro. Então, acho que a gente podia fazer um combinado aqui na comissão. O secretário me manda esses levantamentos por escrito e depois a gente faz um diálogo conjunto sobre o valor global para atender isso e também outras cirurgias, como, por exemplo, laqueadura. Tem uma fila de espera muito Laqueadura, grande. cirurgia de ombro, cirurgia de joelho, hérnia, vesícula. Não, desculpa, a gente mas virou um bate-papo. Não, tranquilo. Vocês imaginem se nós, deputados dessa casa, se cada deputado abraçar isso aí, quantas pessoas a gente vai tirar dessa agonia? Uma pessoa que precisa de uma laqueadura, de uma catarata, de uma cirurgia no joelho, quantas pessoas a gente... E quanto a gente vai gerir de dinheiro pelo Estado, porque a gente vai injetar dinheiro em hospitais privados e a coisa vai andar. Então, eu acho que... Se me permite, deputado, um caso pontual específico de agora, não sei quantos tiveram a oportunidade de ler o Diário da Manhã hoje e o jornal hoje, nós ampliamos, considerando o mesmo período do ano passado, o último trimestre, em 121% a realização dos nossos transplantes renais. 121. Nós estamos fazendo pelo menos um transplante por dia, lembrando que ontem era dia 12, ontem a gente já tinha feito 18 nesse mês, então é bastante significativo. Existe um equipamento para fazer o transplante renal chamado bomba. Como é feito o transplante? Rapidamente, vou tomar o tempo de vocês não. Você pega o rim de um paciente que foi a óbito, acidentado, alguma coisa, coloca numa caixa de gelo com algum produto e ele tem um tempo de vida solto ali, X, e ele roda o Brasil inteiro. Isso acontece o contrário também, a gente busca rim em Fortaleza, em tudo quanto é lugar. Se existir uma bomba que você conecta esse rim a essa bomba, isso faz com que eu aumente a capacidade de produção do transplante renal e a vida útil daquele rim para não perder o órgão em torno de 35%. Só que o Ministério da Saúde ainda não banca isso. Isso, para o estado de Goiás, ficaria em torno de 1,2, 1,5 milhões de reais mês, né? Então, já fui ao Ministério buscando isso. Talvez a gente consiga que Goiás seja piloto disso, mas a gente não tem essa verba. Alguém que tem alguma simpatia com essa causa do transplante renal e que quiser abraçar esse tipo de tecnologia, o Goiás sai na frente de tudo quanto é estado. Não existe isso. Sim. Uma bomba de circulação para preservação do rim a ser transplantado. Ao invés de você tirar o rim, colocar na caixa de gelo e sair com ele Brasil afora, ou vice-versa, tirar lá e trazer para cá, assim que você desconecta ele do corpo, coloca nessa bomba para continuar uma circulação, ele preserva o rim, a gente consegue aumentar em até 35% a nossa produção de transplante, certo? E diminui o tempo de internação. Se o paciente ficaria 8 dias internado, ele passa a ficar 6, por exemplo, entendeu? Isso custa, por transplante, R$10 mil. O Hospital Albert Einstein não faz um transplante sem isso. Só que no sistema público a gente não tem isso ainda, entende? Fala no microfone, deputado. Coincidentemente ou não, estou mandando um pouco das minhas emendas para cataratas, mas eu sei que todas são bem-vindas, porque é muita gente no estado de Goiás. E também estou conversando com o pessoal da associação dos transplantados, exatamente, e que passam por hemodiálise. Então, posteriormente, vou até marcar uma audiência para a gente falar só sobre isso especificamente, para ver de que forma isso poderia ser feito. Se o senhor puder disponibilizar para nós um relatório com essa pergunta, por exemplo, quanto custa uma cirurgia X, qual a demanda que nós temos no Estado, para a gente tentar ver se conjuntamente aqui a gente consegue resolver pelo menos algumas questões mais graves. Isso poderia vir para a comissão como indicativo, e ali por volta do dia, no início do mês de dezembro, quando a gente vai preparar o relatório final, o relator vai estar fazendo o relatório final, a gente tentar adequar
porque vai ser o momento que nós vamos fazer o olhar para todas as emendas. Se o senhor puder me mandar isso o quanto antes, eu informo aos gabinetes e a gente prepara o material. Por exemplo, com 100 mil de cada deputado, a gente zera catarata em Goiás. E que é um reflexo muito mínimo para a emenda de todos nós e que vai ser um serviço não só meu, ou do Paulo Trabalho, ou do Carapô, mas um serviço da Assembleia como um todo para zerar. Isso dá um discurso para nós, inclusive, porque eu sei que, no fundo, cada deputado quer fazer o discurso com a sua emenda, mas isso dá um discurso coletivo muito mais forte do que individualmente. Por isso que eu estou tentando ver se a gente consegue fazer consenso nesse aspecto, para a gente zerar algumas filas. Vossa Excelência, deputado? Eu levantei o assunto da catarata, porque eu tenho amigos que têm catarata e os caras não me conhecem. Não me conhecem. As pessoas já estão aí, só a voz. Me conhecem quando eu chego e converso. De chegar na frente, né, eu bater a mão nas costas, o cara olhar em mim e falar assim, quem é? É o Amaury, catarata. E tenho amigos que estavam dessa forma e fizeram a cirurgia e voltaram 60%, 70% da visão. Então, eu acho que não existe, né, claro, tem doenças absurdas, mas é uma das mais tristes e fácil, né, doutor? De se resolver. Uma simples cirurgia, porque é tão simples a cirurgia de catarata. Rápida, né? E rápida que a gente consegue. E esse número, deputado, certamente ele é muito maior que isso. Nós vamos agora ter uma emenda do governador Ronaldo Caiado, de quando ele era senador, que foi destinado para uma determinada unidade agora, para a Vila de São Cotolene, que vamos fazer um bocado lá agora. Só que quando a população perceber que Goiás está resolvendo catarata, chove. Essa fila ela aparece. Por mais que hoje as filas ainda estejam nos municípios, a gente concentra isso e começa. Então, acho que essa é uma boa ideia e é muito útil. Repito, eu entendo que o deputado, o parlamentar, gosta de inaugurar uma coisa, deixar uma placa, mas uma placa que vai juntar poeira, eu prefiro mudar a percepção de vida de uma pessoa. Convenhamos, melhor do que inaugurar uma placa é um ser humano chegar e agradecer a visão que ele voltou a ter, né, ele poder estar andando normalmente, graças à ajuda de um deputado. Eu acho que não existe situação melhor que essa. E movimenta o mercado, porque vários municípios não têm um hospital municipal capaz de fazer isso, mas tem um privado. A prefeitura convenia, você movimenta o mercado. É bom para o médico, é bom para a população, para o empresário, para o Estado, para o deputado. Acho que só tem ganhar. A gente só aproveitando a oportunidade, na verdade, né, a gente veio aqui numa reunião mais para esclarecer questões burocráticas, mas vira uma espécie de audiência pública até para levantar demandas. Eu, particularmente, vou fazer algumas audiências públicas para colher demandas da sociedade e para mim definir melhor como aplicar esses recursos. Agora, a gente também, nós não limitamos apenas a saúde, nós podemos também investir na educação, que eu acho extremamente necessário, para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, assim, só a título de sugestão aos meus colegas aqui, tentar fazer o mesmo, porque ao a gente deparar com outras áreas da saúde, grandes filas de esperas de cirurgias específicas, e também, eu acho que debater também com as demais áreas. A gente vê a UEG passando por uma grande dificuldade no nosso Estado, que também eu acho que é muito bem-vinda às nossas emendas. Eu vejo escolas aí, situações extremamente precárias também, precisando de reformas necessárias. Já tive uma audiência com a secretária de Educação, que me disse que todas as escolas do Estado de Goiás, no final do ano, que tiver com suas prestações de contas em dias, vão receber R$30 mil para estar fazendo as reformas e os reparos. Eu acho que isso já é um avanço do atual governo, que precisa ser ressaltado. Então, assim, eu vejo que esse mês de novembro vai ser um mês de muita definição para o futuro das nossas emendas, os 41 parlamentares dessa legislatura. Eu acho importante a gente poder sentar entre a gente, definir algumas emendas de bancadas, e poder fazer com que esse recurso chegue aonde precisa chegar da melhor maneira possível. E mais uma vez, Carlos, eu quero te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que foi fundamental parabenizar o secretário
Ismael Alexandrino, com toda a sua equipe, e também sugerir que a Educação, a Secretaria de Educação, também possa fazer uma visita da mesma forma, para que a gente também possa levantar demandas específicas como essas. Perfeito. Eu quero só pedir aos senhores para a gente dar uma acelerada, porque o secretário já tem mais um horário, e eu quero abrir também para os assessores de deputados que, porventura, queiram fazer algum questionamento. Se Vossa Excelência, os senhores ou senhoras quiserem fazer, quem estiver do lado de lá, o Jorge está com o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui, a Janaína, aqui. Mestre, um abraço. Em relação à portaria 526, que o Lucas apresentou, ele trouxe a questão do investimento, a documentação, e além da documentação, ele citou a questão do memorial descritivo e toda a parte hidráulica, elétrica, está presente nessa proposta de emenda de investimento quando for obra. Isso entrega junto com a documentação inicial ou depois que o processo corre? Porque se a gente os municípios tiverem que entregar para as emendas de obra toda essa parte, memorial descritivo, hidráulico, elétrico, todas as peças da obra, fica muito difícil de entregar em tempo hábil a proposta de emenda para um município que não consegue, município pequeno, no estado de Goiás, que não consegue ter tudo isso estruturado na entrega da proposta da emenda. Você, Lucas, pode ficar à vontade. Com relação à documentação, eu acho que está tendo uma dúvida com respeito ao formulário de emenda que deve ser entregue aqui na Assembleia. Esse formulário vai apresentar a emenda, eu imagino que essa documentação não deve ser entregue aqui agora, mas quando da formalização do processo lá na secretaria, aí é preciso juntar toda essa documentação, dependendo do tipo de obra, tem obra que não vai ter todos os projetos que foram apresentados, mas na medida que for protocolados os documentos lá na secretaria, que deve ser apresentados essa documentação da portaria 526. Só vou pedir para a senhora dizer o nome, por favor, para registro, por favor. Janaína, gabinete do deputado Carlos Cabral. Outro questionamento. Questionamento não, talvez até uma sugestão para que a gente também consiga andar com essas peças para emenda de obra. Porque quando ela vai para a secretaria, ela tem que ir com o selo da Visa, do Estado. E aí a gente tem uma demora para pegar esse selo para que seja feita o processo mais rápido. O que eu estou dizendo? Memorial descritivo, quando ele vai, ele precisa ir já com a autorização da Visa do Estado. E aí a Visa do Estado ela é demorada para autorizar essas peças, principalmente para a obra. E os municípios ficam dias na fila atrás do Dr. Vasco para que assine essa documentação. Alguém? O que a gente orienta é o quanto antes as emendas forem aprovadas na Lei Orçamentária Anual, que os gabinetes já providenciem essa documentação para a gente já ir protocolando. Igual esse ano de 2019, muitos apresentaram no início, mas alguns deixaram agora para o fim do ano. E acaba gerando um grande volume de processos e, assim, acaba atrasando o andamento, né? Então, a gente orienta, então, logo no começo do ano, quando for aprovada a lei orçamentária, que o pessoal já providencie para a gente já ir dando andamento sem ter intercorrência nenhuma. Mais alguém? Lá no fundo, lá, Jódio, por favor. Nelson, da assessoria da deputada Adriana Costa. Eu gostaria de saber, com relação às emendas que vão ser pagas esse ano, que os processos, ao chegar ao final do ano, 31 de dezembro, esses processos não concluídos,
e empenhados, eles serão reempenhados como resta a pagar no próximo exercício? Sim, são os que não foram incluídos, eles vão ficar em resta a pagar para a secretaria, ao longo do ano de 2020, fazer a quitação deles. Obrigado. Atrás lá, por favor, do Nelson. Posso só fazer um comentário? Sim. Inclusive tem uma pendência, qual que é o nome do senhor? Nelson. Nelson, senhor Nelson. Tem uma pendência, inclusive, de documentação da deputada, que eu vou pedir depois que o senhor procure o Evandro, para a gente sanar isso aí, porque o ideal é que a gente consiga empenhar, liquidar e pagar este ano. Eu não quero, a nossa intenção não é deixar RPs para o ano que vem. Quero consolidar orçamento e financeiro bem amarradinho em 2019, para 2020 a gente trabalhar. Então, se puder, para a gente agilizar esse ano. Ok? Obrigado. Em questão à mudança de objeto, o governo tem que sancionar a lei. A Assembleia já aprovou a lei, só que o governador não sancionou. Assim que for sancionado, nós podemos mudar o objeto. Até então, não podemos mudar o objeto. E fica bem claro para vocês que estão pedindo a mudança de objeto. Nós vamos poder mudar o objeto somente a partir do momento que a lei for publicada. Lá atrás, lá, por favor. Tá. Eu sou o Vilmar, do gabinete do deputado Major Araújo. Eu tenho duas indagações. Primeiro, a gente foi elaborar uma emenda ontem com relação a UTIs, veículo de emergência, e a gente não localizou ali um código para classificar esses veículos. Aí verificamos lá na comissão de tributação também, o pessoal disse que teria que esclarecer hoje aqui. A segunda pergunta é com relação àquelas emendas que foram feitas em 2018 e, por um motivo ou outro, não foram efetivadas. Como que fica essa verba do deputado? Ela poderá ser redirecionada para outra emenda? Você acabou de responder isso. Só para esclarecer, em relação ao UTI, o senhor está falando de construção de equipamento ou de custeio? Investimentos, né? Veículo de emergência, ambulância. Ah, não, a ambulância, UTI móvel. Isso, UTI Não, móvel. tem um código próprio. Eu vou pedir depois o Mauro, a equipe dele, passa para o senhor, é um código próprio, é simples, dá para cadastrar sim. Qual município? Município? Não, vários municípios solicitou, né? Não, mas a ambulância UTI tem um código próprio, é tranquilo de se fazer. Eu vou pedir para alguém da minha equipe procurar o senhor para organizar isso aí, ok? Ok. Em relação às verbas de 2018, o que foi procedido foi em torno de... A maioria dos municípios recebeu 1/3 da verba. Né? Eu não sei se é disso que o senhor está falando. Né? Foi pago no início 1/3 da verba e acabou que a gestão anterior não cumpriu a totalidade da emenda. E essa verba, alguns municípios gastaram, outros, a verba está lá depositada ainda e o município pede uma mudança de destinação do objeto. Eu não posso, como executivo, modificar isso, certo? Então, não tem essa capacidade de fazer, não posso de forma deliberada, né? Apesar que eu entendo que foi uma prática muito ruim, né? Tem emendas aí de R$100 mil, foi depositado 30 mil e está lá na conta do município. A gente está avaliando a possibilidade de, desses que já estão depositados, operacionalizar a execução, mas não há previsão de pagar o restante, né, porque isso entraria na vinculação do ano de 2018 e não de 2019, não há essa previsão de resta a pagar, mesmo porque existe um decreto vigente do governador que nos proíbe pagar restos a pagar. Ok? Atrás lá do Nelson, a senhora lá.
Então, a nossa dúvida é a seguinte, a orientação Só diz o nome para a gente, por favor, e o gabinete. Maísa, do gabinete deputada Hélio de Souza. A nossa dúvida é a seguinte, a orientação da Comissão de Tributação e da Procuradoria da Casa foi a gente receber a documentação aqui na Assembleia e protocolar da Secretaria da Saúde a documentação, o ofício do deputado e o espelho da emenda. Porém, no plano de trabalho, a gente tem que colocar um número do processo. Então, a hora que a gente chega nos convênios, o processo para, porque não tem o número do processo no plano de trabalho. E a orientação foi levar tudo junto. Então, a gente queria ver qual que seria o ideal a gente fazer daqui para frente, porque nessas emendas desse ano deu problema em relação a isso, que muitos processos pararam por não ter número. Qual que é o teu nome? Maísa. O protocolo que a gente orienta a fazer é direto na Secretaria-Geral, né? Tanto é que a do próprio deputado Hélio de Souza tem vários aqui que já estão ok. Então, sim, esse caso aí em particular, assim, a gente não orienta a proceder dessa forma, mas, por exemplo, o 2019-000-100-18-807, olha como é que foi o trâmite dele e faça exatamente igual. E eu vou pedir depois, ao final dessa sessão, para o Evandro te procurar para dirimir qualquer outra dúvida e a gente operacionalizar isso aí. Tá ok? Tem mais outra pergunta? Pode dizer o nome, por favor, o gabinete. Sara, do gabinete do deputado Álvaro Guimarães. A minha pergunta é sobre a modificação de objeto das emendas, porque muitas vezes no nosso gabinete tivemos situações onde foi acordado entre o município e o gabinete determinado objeto de emenda. E por conta da demora da execução da emenda, quando foi chegar na hora da entrega da documentação, o município já não atende a esse objeto. E aí a emenda ficou parada, porque não houve a possibilidade de modificação da emenda. Já está chegando no final do ano e a nossa preocupação é de que perca essa verba. O que pode ser feito? É o que eu expliquei agora há pouco para você. Assim que o governo sancionar a lei, nós podemos mudar o objeto. É só o deputado pedir, via ofício, que nós vamos mudar o objeto. E aí, porque elas vão ser empenhadas. E aí depois a gente cancela o empenho e muda o objeto. Isso aí pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. Não vejo motivo para o governador vetar, ela vai ser sancionada. Então, vai resolver essa questão. O prefeito lá quer falar também. Uma vez prefeito, sempre prefeito. Bom dia a todos. Essa questão do objeto aí, eu tive lá com o pessoal, com o Rodrigo, a Átila e a Joelma, eles deram uma opinião que eu achei válida. A gente colocar no objeto genérico, né? Tipo a Creúna, nós estamos destinando uma verba lá para saúde. Tipo assim, verba destinada para a saúde do município de Acreúna. Eu não sei se pode ou não. E se for custeio, da mesma forma, verba destinada para custeio da saúde de Acreúna, que poderia também atender a parte de cirurgias, de catarata, ela fica genérica, né? E um exemplo, Turvelândia, destinamos lá um aparelho de ultrassom. E nesse intervalo, o prefeito comprou o aparelho e ficou a verba específica lá, tipo, compra do aparelho de ultrassom para o município de Turvelândia. E não tem jeito de mudar mais o objeto da emenda. Então, eu acho que ela genérica seria uma boa ideia. Mas com a aprovação da lei, vai poder mudar o objeto. Não tem necessidade. Não, a pergunta foi no outro sentido. Foi no sentido dela ser um pouco mais genérica, eu concordo com o senhor. Simplesmente apontar custeio / convênio, que seria GND3, ou GND4, que é investimento. Concordo.
aponta por bloco de financiamento e não o objeto específico, porque às vezes no trâmite demora muito e isso é muito comum, o prefeito acaba comprando e aí depois trava, né? Então, existem as duas possibilidades. Quando for sancionada a lei, nós estamos falando da próxima aplicação na próxima legislatura, no próximo exercício, isso é uma possibilidade, troca de objeto. Mas eu acho que é mais sensato e estratégico fazer ela por bloco de financiamento, custeio ou investimento, que aí eu não vou falar que exclui qualquer problema futuro, mas diminui bastante, dá mais maleabilidade e autonomia para o gestor local. Pode ficar à vontade, o microfone mesmo. Bom dia a todos, meu nome é Jonathan Gleick, sou assessor do deputado Alisson Lima, e assim como vários assessores que está aqui a primeira vez, a gente tem várias dúvidas e estamos inseguros em relação a muitas coisas. Mas nesse momento, minha preocupação é em relação a um cais que a gente teve lá conversando com o administrador dessa unidade, para oferecer, ver qual que seria a demanda e como a gente poderia ajudar, né? Qual seria a demanda ali da unidade. Ele não teve interesse, ele falou que, sim, tem a demanda, existe uma necessidade ali de corrigir algumas coisas, o problema do telhado, dentre outras, uma reforma ali no cais, mas que ele não teria interesse porque ele é um gestor e se ele tivesse que gerir essa verba, ele tem a preocupação de responder alguma coisa por isso, uma sindicância, então ele não quer problema para ele. Isso aí me deixou bastante preocupado, um gestor de uma unidade que não quer uma verba para poder corrigir os problemas que ele tem medo. Então, quem vai gerir essa verba? É a Secretaria de Saúde? Seria o gestor dessa unidade? Como seria? Tá, deixa eu só fazer uma diferenciação. CAIS, nós não estamos falando de Secretaria de Estado da Saúde. Nós estamos falando de município, ok? Então, foi aqui em Goiânia mesmo? Sim. Aqui em Goiânia? Então, provavelmente, o que ele disse não faz muito sentido, porque você não vai passar direto para o CAIS, você vai passar para o Fundo Municipal de Saúde de Goiânia, certo? Existe um plano de trabalho com todo aquele descritivo, né? No caso de obra, ele é mais detalhado, né? E aí a prefeitura que vai executar, não é o gestor local, o gestor administrativo. Ele não é ordenador de despesa, ele não tem autonomia para fazer isso. Quem faz isso é a hoje, né, no caso, secretária municipal de Goiânia. A gente passa para o fundo municipal. Então ele não tem que ter essa preocupação. Não faz sentido, não. Eu vou abrir mais 2 questionamentos só, gente, por causa do horário, e vou pedir que os 2 sejam feitos direto, daí quem for responder já responde, porque eu estou sendo cobrado aqui, porque o secretário tem outra agenda. Então, se ainda tiver algum outro questionamento, aqui a Pelma. Mais alguém? E a Andressa. Então, a gente encerra e depois outros questionamentos vocês podem encaminhar para nós, que a gente levanta com o Evandro aqui a possibilidade de responder e encaminha direto para o gabinete. Pelma. Pelma, do gabinete do deputado Carlos Cabral. O senhor falou que não tem limite para custeio, né? E na hora de elaborar as emendas, a gente tem feito, em termos gerais, né? Em investimento para equipamentos hospitalares, por exemplo. Teria algum risco de, por exemplo, adquirir vários equipamentos para o mesmo hospital? Como é que a Secretaria de Saúde faria, por exemplo? Eu tenho um hospital municipal em Buritinópolis. E aí vários deputados destinam recurso para investimento, deixam em Gerais, né, em Minas Gerais, para equipamentos hospitalares. E, às vezes, não tem como, ou o próprio hospital não comporta muitos equipamentos, né? E se teria algum limite, se teria alguma orientação. Ou a própria cidade, né, não comporta aquele, por exemplo, você destinar já alguma coisa carimbada, um raio-x ou um equipamento de ultrassom, e aquele hospital municipal não comporta isso. Como eu disse, assim, limitar a gente não limita, mas obviamente que existe se espera que haja uma questão de bom senso em relação a isso. O que a gente pede é que
Os deputados que atuam na mesma região, que têm como base de determinado município, independente de partidos ou afinidades pessoais, que eles conversem para não indicar a mesma coisa para o mesmo lugar, né? E aí eu acho que o papel dos chefes de gabinete e assessores é fundamental nesse aspecto. Óbvio que se a gente, sei lá, um ultrassom, por exemplo, cidade de Piracanjuba, que o deputado estava aqui, o Tamari, e outro deputado coloca outro ultrassom para o mesmo lugar, não faz muito sentido isso. Então, se isso passar, e na hora que a gente for fazer o consolidar de execução, identificar isso, um deles será vetado. Por isso que a gente pede que haja diálogo entre os parlamentares, né? Se a gente perceber no trâmite disso, nós vamos avisar, mas é importante que haja diálogo, porque, óbvio, a gente não vai ficar limitando a ambulância para a unidade X, tendo em vista que a região também necessita. Mas se tiver duas para a mesma unidade, também tem um quê de bom senso aí em relação à gestão, né? A gente não... Só dizer uma coisa aqui, secretário, antes da Andressa fazer o questionamento. Eu estou conversando com a nossa assessoria da comissão aqui, com o doutor Rafael. Nós vamos fazer um compromisso com os gabinetes aqui presentes. Apesar de a gente fazer uma estimativa de 1.600 emendas, o que não vai ser muito fácil, mas se tiver o mesmo objeto para o mesmo município, a gente vai consignar para os dois deputados que conversem entre si, cheguem a um consenso e, eventualmente, algum deles poderem alterar o objeto. Como o relator poderá fazer uma subemenda, o próprio relator, vocês vão ter que direcionar isso para o relator, porque nós não vamos ficar trocando papel, porque o formulário está já dentro do processo, não podemos simplesmente arrancar um e colocar outro. A gente entra em consenso os dois deputados e o relator fará uma subemenda mudando uma das duas emendas que forem repetidas. Só que para isso funcionar, eu vou falar o que eu falei aqui naquela outra reunião, aquele outro dia, que é extremamente importante. Nós não vamos receber nenhuma emenda após o dia 27. Não dá para abrir a sessão, porque eu já estou fazendo um trabalho aqui, botando o pessoal para trabalhar dobrado, para conseguir fazer essa checagem. Então, por favor, não corra atrás, aliás, não vai ter jeito de correr atrás de mim, porque dia 27 eu não estou aqui, eu só chego dia 30. Mas não ultrapassem dia 27 na entrega para a comissão aqui das emendas, porque eu tenho que vistar todas e encaminhar para o relator. Então, deixa eu só aproveitar, antes da Andressa falar, e dar outra informação importante. Amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no Solon Amaral, a comissão fará a apresentação para todos, eu não vou convidar os deputados porque é desnecessário, mas para todos os assessores do novo formulário. Então, amanhã, quem tem dúvida, como é que funciona o formulário? Mudou, é um novo formulário, não é o formulário para quem é deputado reeleito aqui, assessoria que já está acompanhando. Não será o mesmo formulário, e amanhã vão colocar aqui no Data Show, é uma planilha no Excel, vai estar aqui o doutor Rafael, a comissão toda vai só falar sobre o formulário. Perfeito? Amanhã, 9 da manhã, aqui no Solon Amaral. Andressa. Seria retomando a isso, para a gente poder evitar essa quantidade de emendas iguais, repetidas, eu queria saber se tem alguma forma que a gente possa preencher genérico, para então, no plano de trabalho, o prefeito especificar o que ele quer. Eu sei que a gente pode colocar emenda destinada para um custeio, para compra, mas se tem alguma coisa genérica que englobe tudo e que só no plano de trabalho ele especifique o que ele quer, para a gente não ter que depois ficar mudando, mandando ofício para mudar a emenda, retornando. Eu acho que assim adiantaria mais, e os próprios prefeitos, quando recebessem essas emendas, destinariam para aquilo que realmente eles precisam. Eu vou tomar a liberdade de responder o questionamento aqui na frente do secretário, até porque nós estamos, o doutor Rafael está aqui, nós estamos trabalhando para a mudança no perfil das nossas emendas, adequando ao mesmo procedimento do Congresso Nacional. Então, eu queria só pedir para que, nesse ano, a gente não corresse o risco de fazer genérico, porque pode dar, eventualmente, alguma inconstitucionalidade, porque o procedimento atual não é esse. Nós queremos mudar, até para o senhor saber, secretário, porque o doutor Rafael já está fazendo um estudo para alteração, que a gente faça a área fim da emenda, de forma genérica, para traduzir aqui numa expressão mais
mais fácil de entender, e no ano do cumprimento da emenda parlamentar, o objeto seja indicado tal qual é no Congresso Nacional. Então, essa é uma mudança que nós queremos fazer na legislação, o doutor Rafael está trabalhando já nesse texto, nos ajudando, mas para esse ano, eu acho que não vale a pena a gente correr o risco de fazer genérico, para não cair numa impossibilidade de pagamento. Pelo menos esse ano a gente ainda faz esse exercício, e a gente está se comprometendo aí pelo princípio da anualidade, a tentar fazer isso quanto antes, para a gente já mudar para o exercício de 2021, a gente já indicar no ano do pagamento da emenda qual é o objeto fim. E só para deixar claro, essas emendas que não forem concluídas esse ano que vem, eles vão poder modificar essas emendas depois que sancionar a lei ou não? Só servirá para as próximas emendas desse ano que não conseguir liquidá-las, vai poder mudar ou não? Vai ser Pode só fazer só antes da gente fazer o procedimento de empenho e liquidação, restando só o pagamento. Mas uma vez que, do ponto de vista orçamentário e financeiro, empenhamos e liquidamos, aí acabou, aí você não consegue mais modificar. E a gente não vai cancelar esse resto a pagar, porque senão impacta na vinculação do ano anterior, entende? Então, pode acontecer de muitos prefeitos enrolarem a documentação esse ano para esperar ano que vem, depois que sancionar, para querer alterar. Não, mas aí a gente teria que cancelar o resto a pagar, e isso geraria uma diminuição do cumprimento da minha vinculação de 2019. Isso a gente não fará. Tá ok? No caso que o senhor me perguntou, foi o deputado Major Araújo, não foi? Ambulância UTI, neste caso aqui, basta o ofício e indicar especificado no ofício. Não precisa de código, código precisa no SINCOV, que é federal. O estadual não precisa, porque o federal, provavelmente disso que o deputado estava falando, o sistema do federal é o seguinte: quando você vai cadastrar a emenda lá no SINCOV, ele abre um rol, necessariamente o senhor tem que apontar o CNES da unidade, tanto é que unidades que estão em construção a gente não consegue, aí você aponta o CNES, ele abre um rol de equipamentos, você escolhe equipamento, ou ambulância e tudo mais. No estadual não tem isso, por isso que você aponta primeiro e depois vem uma série de documentos a posteriori. Então não precisa não, basta o ofício. Perfeito. Eu tenho 2 pedidos aqui de considerações finais. Vou passar primeiro para o Evandro. Nós temos aqui, está com o Lucas aqui, todas as pendências das emendas impositivas de 2019. Se alguém tiver dúvida quanto aos municípios, é importante vir aqui falar com o Lucas, tem o Átila e o Rodrigo aqui para esclarecer vocês. Então, assim, a Joelma também, das impositivas, não são as futuras, são as de 2019. Nós estamos aqui, tem todas as relações dos municípios que têm pendências e o que precisa para ser executadas. Nós estamos aqui aguardando vocês. O Mauro também quer fazer uma fala final? Com relação à temporalidade, na verdade, a gente se solicita, porque as emendas elas representam um papel importante no cumprimento da vinculação, né? Então, só reforçar que estamos à disposição, a equipe do Lucas, do Alexandre, toda a equipe está à disposição para atendê-los, tá bom? Antes de passar a palavra para... Você quer falar, Lucas, também? O secretário, que só os 2 tinham me pedido, me perdoe, para o secretário fazer a orientação final, eu queria só fazer uma fala que eu considero muito importante. Eu estou aqui na Assembleia há 3 mandatos, secretário, e aqui o doutor Hélio está muito mais do que eu, já foi secretário de Saúde também, do Estado, e acho que é importante, o deputado Tião Caroço já esteve aqui em outras oportunidades, mas eu queria fazer um reconhecimento aqui muito importante. Nesse período em que eu, pessoalmente, estou aqui, eu não vi até hoje, do período que eu estou aqui, não posso falar de antes, a disposição que Vossa Excelência está tendo no tratamento com essa casa e com todos os parlamentares. Só a disposição de vir pessoalmente prestar contas. E mais do que a prestação de contas, que é uma imposição legal, de vir aqui hoje, pessoalmente, fazer esse mutirão de dúvidas, trabalhar com a seriedade com que o senhor está trabalhando, encarando a competência dos deputados com as emendas parlamentares, entendendo a seriedade desse processo, o senhor precisa de receber aqui o nosso reconhecimento.
por esse tratamento digno com essa casa, por vir pessoalmente, não só mandar a equipe. O senhor tem vindo prestar todas as contas dos quadrimestres pessoalmente. Hoje, aqui nesse dia que é extremamente vital para nós, nesse processo das emendas parlamentares, o senhor está aqui pessoalmente e mesmo lá na secretaria, com o tratamento que tem sido dispensado a todos os parlamentares que têm nos dito aqui cotidianamente de como está sendo, da transparência, a relação que o senhor está estabelecendo com esse parlamento. O senhor merece os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos, é isso que a gente esperaria de todos os espaços de governo, e o senhor está cumprindo isso de uma maneira formidável. Muito obrigado por se dispor a vir pessoalmente, parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe, o Evandro que nos atende muito bem, e concedo a Vossa Excelência a palavra para as suas considerações finais. Perdão, presidente, só queria fazer uma colocação. A Vossa Excelência, deputado Sebastião Caruso, o senhor tem prioridade aqui. Muito obrigado, pela idade, né? Claro, e a experiência. Obrigado. Eu queria cumprimentar Ismael pela forma que ele tem conduzido a secretaria, e eu já tinha informação, a primeira vez que ele esteve aqui na casa, eu teci esse comentário sobre a competência, a seriedade e a disposição dele trabalhar. Parabéns. Mas também não poderia deixar de comentar o Evandro. Evandro, que no pouco contato que eu já estive com ele, a boa vontade, o trabalho que ele está fazendo, e quero aqui comungar com o nosso querido deputado presidente e dizer que às vezes eu sou questionado desde o começo, porque eu sempre apostei no governo Ronaldo Caiado. É porque eu acredito no governador Ronaldo Caiado e acredito na sua equipe. E, em especial, a equipe de educação. Então, parabéns, muito obrigado. Educação e saúde, desculpa, porque educação está na cabeça, porque o próprio governador fez comentários sobre educação. A educação e saúde que são fundamentais, e a segurança também. Então, que é o pilar, são os 3 pilares da administração. Quero aqui agradecer, mais uma vez, secretário Ismael, ao Evandro, e dizer para vocês que os prefeitos estão muito satisfeitos, a população está começando a ver o governo de perto e acreditando cada dia mais no governo. Obrigado por tudo e vou te procurar, Evandro. Eu tive uma questão lá que o Evandro já resolveu e vou te procurar para me orientar mais, se bem que eu estou tendo um grande orientador, que é o doutor Hélio. Muito obrigado. Perfeitamente. Então, o deputado Hélio não pediu a palavra, eu já vou dar a palavra aqui ao secretário para as considerações finais. Bom, obrigado mais uma vez, deputado Carlos Cabral, pela oportunidade. Obrigado pelas gentis palavras do senhor e também do excelentíssimo deputado Tião Caroço e de todos vocês. Eu me coloco à disposição, né, para orientar naquilo que eu souber e naquilo que eu não souber. Eu tenho uma equipe fantástica. Mauro, superintendente, o Evandro, que é um craque nessa lida, né, com o Poder Legislativo, que me ajuda muito, o Lucas, o Alexandre, todo mundo da minha equipe, nós estamos aqui para servi-los, né, como servidor público. O espírito e a atitude tem que ser esta. Não faz nenhum sentido eu estar descolado de ouvi-los, de ouvir essa casa, porque essa casa, vocês são representantes do povo, e não dá para fazer saúde sem ouvir o povo. Por isso que sempre eu tento, nas minhas viagens aos municípios, e eu vou muito aos municípios, ouvir as demandas. Eu visito unidades que são estaduais, que são municipais, que são filantrópicas e que são privadas também, porque o sistema ele é único de saúde, ele não é sistema público de saúde. O filantrópico e o privado têm uma importante colaboração nesse sistema, e para que tudo isso funcione, a gente precisa ter essa visão ampliada e essa disposição. Eu me coloco à disposição de todos vocês, que representam os excelentíssimos deputados dessa casa, e também a minha equipe, e em nome do governador Ronaldo Caiado, agradeço as palavras gentis, a seriedade, a honestidade e o alinhamento que nós temos tido. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço, secretário, agradeço e parabenizo a todas as assessorias que vieram aqui de maneira muito competente participar desse momento. Agradeço a equipe da Secretaria de Saúde como um todo, os deputados que estão aqui até agora, o doutor Hélio e Tião Caroço. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida, a equipe está aqui ainda para falar pessoalmente.